Olá, seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Eu aqui, você aí e juntos louvando a Deus e aprendendo da sua palavra. Hoje eu quero compartilhar com você dentro do tema de relacionamento. O tema de hoje é voz de Deus ou a minha própria voz? Como discernir a voz de Deus? Muitas pessoas tomam decisões baseadas em que ouviram a voz de Deus. E elas dizem, Deus falou. Amados, como entender as vozes que vêm até os nossos ouvidos? A palavra de Deus, ela nos fala a respeito de ouvir a voz de Deus. Homens que ouviram a voz de Deus. Como discernir a voz de Deus? Quando uma criança ela nasce, ela já tem o discernimento da voz da sua mãe. Todos os recém-nascidos, eles identificam a voz da sua mãe. Por quê? Porque, é claro, elas já acostumaram a ouvir esta voz quando estava no ventre. Portanto, se nós queremos identificar uma voz, precisamos constantemente ouvir essa voz, ou seja, termos um diálogo com esta pessoa para que a sua voz nós possamos identificar de uma forma fácil. Quanto mais se fala com Deus, quanto mais se aproxima dele, mais identificamos a sua presença. Nós precisamos, nos nossos dias, olhar também que nessa vida, nesse mundo, há muitas vozes. A própria palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10 e 11, que existem muitas vozes neste mundo. E realmente, existem as vozes externas, como existem as vozes dos filmes, de novelas, de pessoas, de demônios, de nossas memórias e conteúdos, frustrações, que pode confundir as vozes que nós ouvimos nos dias de hoje. Então, por isso, nós precisamos tomarmos cuidado quando falamos. Deus falou. Foi Deus que falou. Eu estou falando porque Deus falou comigo. Existem muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas muitas vezes não é Deus falando. É a sua motivação interna, é a voz interna de memórias e de recalque do seu passado. Amados, Deus, ele falou de muitas maneiras, Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus falou com voz audível a muitos dos homens e profetas. Deus falou com voz audível a Abraão, a Moisés, a Jacó, a Adão. Deus falou com voz audível. Mas também Deus falou através de sonhos. Ele falou com José, ele falou com Jacó, ele falou com José no Novo Testamento, lá no livro de Mateus 1:20, quando o anjo vem e fala com ele em sonho
a respeito de Maria. Nós vemos também que Deus falou através dos profetas, das profecias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 29, nós vemos que ele também fala a Filipe, para que Filipe se achegasse até o carro para falar ali com o eunuco. Nós vamos olhar e vamos ver na palavra de Deus muitos exemplos nesta palavra, que Deus falava e que Deus, ainda hoje, ele continua falando. Mas é necessário nós tomarmos cuidado com essas vozes e com esses sonhos e com tudo isso que chamamos de possibilidades de Deus falar. Por quê? Porque muitas vezes o nosso interior, ele está doente, ele está comprometido. E aí, aquilo que vamos ouvir pode não ser a voz de Deus, mas a voz do nosso próprio querer. Muitos sonhos, muitas vezes que trazemos para que seja realidade, de que Deus está nos mostrando algo, também pode não ser verdade, porque este sonho pode ser algo do nosso próprio inconsciente e que traz isso a nós. Então, olhando para a palavra de Deus, como vamos crer que este é o momento de entendermos que Deus está falando? Por exemplo, nos relacionamentos, muitas vezes, muitas pessoas buscam esta resposta. Deus está me conduzindo a esse relacionamento. Como, por exemplo, a mulher dizendo, olha, José é o meu prometido, Deus está falando comigo que é José. José é aquela pessoa que eu creio que Deus preparou para mim. Mas muitas vezes esse José não é aquela pessoa. Por quê? Porque ela está buscando esse José de uma maneira que está lá registrado nos seus desejos. E que muitas vezes isso não é uma realidade. Muitas vezes nós buscamos respostas imediatas por algo que nem ainda sabemos o que é. A palavra de Deus nos fala e nos mostra várias maneiras de termos a resposta para a nossa vida. Mas eu quero hoje falar com você como você descobrir e como você levar ao caminho da vontade de Deus. Primeiro, orar, falar com Deus. Fale com Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que você deseja para você, sobre os seus desejos, desejo de ter uma família, desejo de ter um companheiro. Fale para Deus. Deus ouve e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Quando você fala com Deus, você também deve esperar nele. Você deve esperar nele. Não deve sair correndo atrás de informações. É esse, aquele, aquela. Não. Você ora a Deus e você espera em Deus. E Ele vai te conduzir. Lembre-se que quando o servo foi buscar a esposa para Isaac, ele foi com calma, ele foi com segurança e ele teve uma resposta. Então você tem que esperar em Deus. Deus vai fazer com que as coisas sejam claras para você e que você vai entender. Uma outra coisa importante quando você fala com Deus, não se preocupe em pedir a Deus uma pessoa apenas pensando na sua aparência física e também na sua classe social. Porque Deus sempre sabe aquilo que é o melhor para nós. Também nós precisamos ter paciência. Muitas pessoas falam com Deus, pedem a Deus, mas não têm paciência de esperar a pessoa certa, de esperar o momento certo, e elas se apressam na sua decisão. Quando você ora e fala com Deus, você também precisa estar disposto ao não. Porque muitas das vezes
Deus dirá não. Eu conheço uma jovem que ela orou durante muitos anos, todos os relacionamentos dela não davam certo. E ela pensou, eu devo ter alguma coisa errada. E um dia Deus falou com ela que Deus gostaria, que Deus queria que ela estivesse só. E essa moça depois, ela entregou a sua vida ao ministério da palavra de Deus e Deus queria ela livre para ela poder fazer a obra de Deus. Quando você ora a Deus, você precisa estar disposto e disposta a receber o não e aceitar. E também nós precisamos buscar a Deus com paciência, com calma no coração, com tranquilidade. Durante o meu ministério, eu já fiz mais de 40 casamentos. Em todos os casamentos que a gente fez, eu sempre observei estes casamentos, as pessoas, a maioria delas, elas casam por paixão, algumas por um interesse social, financeiro, mas eu não vi ainda, com exceção de 4 casamentos, que foi por propósito. São pessoas que se casam não por paixão, mas por propósito de Deus. Se casam para cumprir um propósito de Deus. O casamento de Isaac e de Rebeca tinha propósito divino. Qual é o propósito para o seu casamento? O que você está buscando na pessoa? O que você está buscando? Eu quero encerrar esse momento dizendo que iniciaremos esse assunto na próxima semana, pois aqui está muito vento e está difícil para gravar essa mensagem. Mas a semana que vem nós vamos continuar com este assunto. Deus te abençoe. Eu aqui, você aí e juntos louvando e aprendendo com o Senhor. Um abraço.